deixei de pensar, né? E tinha até vergonha quando alguém dizia que eu queria ser padre. Pois bem, mas depois concluí o curso primário lá em Lagarto. Minha família queria que eu viesse para Aracaju fazer o curso ginasial. Lá não existia curso secundário naquela época. E então eu não quis. Então minha avó disse, olha, você não quer estudar, mas não vai viver aqui na rua, enchendo a rua de pernas, você vai para a fazenda. Eu fui para a fazenda com meu tio, José Antônio de Carvalho, conhecido por Maroto, né? E então lá ficava ajudando na fazenda, tudo mais. E aos sábados eu levava ferramentas que estragavam na fazenda, lá para uma oficina de ferreiros. E lá então sempre estavam dois adventistas, Antônio da Silveira Dias, conhecido por Antônio de Berilho. O pessoal lá de minha terra estiver assistindo a exibição desse programa, todos vão se lembrar exatamente que ele era um grande comerciante em Lagarto, uma casa de ferragens. Pois bem, e o cunhado dele, Antônio Araújo, então começaram a fazer aquele proselitismo que habitualmente os evangélicos começam a fazer. Pois bem, então o que acontecia? Eu, como tinha tido na infância uma boa educação religiosa, um dia o senhor Antônio da Silveira Dias, conhecido por Antônio de Berilo, me perguntou, você já leu a Bíblia? Eu disse, não. Então é por isso que você defende a Igreja Católica, porque você nunca leu a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai constatar que a Igreja Católica deixou de ensinar a palavra de Deus para ensinar a palavra dos homens, sobretudo a palavra do Papa. Se é mesmo, se é assim. Naquele mesmo dia, comprei um Novo Testamento, que conservo com muito carinho lá no meu gabinete de estudo, e comecei a ler, ia comparando o que estava na Bíblia com o que eu tinha aprendido e com o que eles diziam. E vi que não há nenhuma contradição entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu aprendi, isto é, com aquilo que a igreja ensina. Então, aos poucos, eu com 16 anos, 17 anos, aí comecei a pensar na possibilidade de, em vez de ficar com uma fazenda que meu avô ia me oferecer, chamada Bebedouro, vizinha a fazenda do meu tio, As Queimadas, onde eu já tinha 36 cabeças de gado. Qual é a idade do senhor quando o senhor tinha 36 cabeças de gado? Falta de 17 anos, né? 17 anos. Pois bem, então esse gado me fora oferecido, primeiramente pela minha avó, uma vaca, depois meu avô me ofereceu de uma vez só uma vaca com 2 filhas, e meu tio também me ofereceu uma outra. Então, com aquele pequeno rebanho foi crescendo. E quando nascia um bezerro, então eu trocava com meu tio. Eu dava bezerro para ele me dava uma bezerra. E o fato que foi crescendo, naquela época eu já tinha 36 cabeças de gado. Aos 17 anos de idade. 17 anos de idade. Lendo e ia comparando. E comparando, descobri que, afinal de contas, a igreja segue a risca, é o que diz a Sagrada Escritura. Por exemplo, não se pode ler a Bíblia e, em sã consciência, negar a presença de Cristo na Eucaristia. Por quê? Porque está dito lá no Evangelho de São João, do capítulo 6, né? Com tanta clareza, né? Que Jesus multiplicou os pães e depois disse que a comida que ele ia dar era a sua própria carne e a bebida que iria dar seria o seu próprio sangue. Então, a gente vê, na última ceia, Jesus tomou o pão e com toda clareza e simplicidade, tome como isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice com vinho, tome e bebo, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por vocês e por todos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que fizerem isto, façam-no em memória de mim. Então, por isso a gente não pode negar. E aí o senhor decidiu, pois bem, então acontece, tinha outra passagem também que eles atacavam muito, era o problema da confissão. Está claro no Evangelho de São João, no capítulo
20, do versículo 22 até o versículo 23. Então, Jesus dando o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. Então, aí eu fui, né, tomando gosto e senti o desejo de ser padre, exatamente para defender a igreja e anunciar o Evangelho tal qual está escrito, e tal aí qual o senhor foi tinha revelado. 17 anos. Aí eu já tinha 19 anos. 19 anos. Aí o senhor foi para o Tinha seminário. 18 anos, 18 anos.